O assunto do momento no mundo geek é um só: o trailer do novo filme do Homem-Aranha. O vídeo quebrou a internet e já bateu o recorde de trailer mais assistido da história. E eu sei que você provavelmente já assistiu e reassistiu, mas me responde uma coisa: você reparou que tem algumas coisas apagadas na edição? A Marvel e a Sony esconderam propositalmente vários detalhes para evitar que as maiores surpresas vazassem antes da hora. Só que eles deixaram rastros e nós temos quase certeza de que descobrimos exatamente o que foi removido. Então, cola aqui e bora para a análise. Outros heróis removidos. À primeira vista, ver o Peter lutando contra o Tentáculo parece algo simples, apenas mais uma ameaça urbana. No papel, faz todo sentido, já que o UCM reintroduziu o Tentáculo através do Demolidor e dos Defensores. Então, a presença deles aqui não deveria ser um choque. Mas o grande problema não é o que estamos vendo, e sim o que não estamos vendo. O enquadramento dessas cenas parece muito similar aos trailers de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Lembra daquela cena na Estátua da Liberdade, onde apagaram o Tobey e o Andrew antes do lançamento? Aquele espaço vazio e estranho entregou o truque, e esse novo trailer está fazendo exatamente a mesma coisa. Se você olhar de perto essa cena que o Peter está no ar, vai notar que existe um espaço vazio enorme debaixo dele. Cinematograficamente falando, aquele espaço deveria estar ocupado. Trailers raramente desperdiçam composição dessa forma, a menos que alguém ou alguma coisa esteja sendo apagada digitalmente. As coisas ficam ainda mais suspeitas quando você olha para os próprios ninjas. Um dos soldados do Tentáculo saltando para reutilizar exatamente a mesma animação de uma cena anterior. Claro que pode ser apenas o pessoal de efeitos visuais economizando tempo e dinheiro, principalmente se for só uma cena falsa para enganar o público. Mas então, o que está acontecendo de verdade? A explicação mais pé no chão é que a Sony está escondendo uma equipe. Aquele espaço vazio poderia facilmente ser preenchido por personagens como o Demolidor ou o Justiceiro, que já estão ligados a esse lado mais sombrio do UCM e já lutaram contra o Tentáculo. Outras teorias sugerem mutantes como a Jean Grey ou Hulk Selvagem. Nesse caso, o Tentáculo foi colocado ali apenas para despistar, até porque o grupo não costuma lutar em plena luz do dia. Independente de quem seja, essa cena não é apenas uma cena de luta normal, é uma imagem incompleta projetada para esconder uma grande revelação. A Dona Marvel adora mentir em trailers quando a surpresa vale a pena, e Sem Volta para Casa provou isso. 4 mãos extras! Agora, vamos analisar a cena da prisão, que talvez seja a parte mais esquisita de todo o trailer. Não por causa da ação em si, mas pela forma esquisita e artificial que ela transmite. Nós sabemos que essa cena é real, pois vazamentos da produção confirmaram uma grande briga na prisão, o que significa que não é apenas uma montagem rápida. Mas o pessoal já começou a se perguntar: por que a prisão está completamente vazia? Não há guardas, não há detentos, nada. Não parece um local funcional e habitado, parece mais uma arena controlada. Dá a impressão de que o ambiente foi esvaziado para o trailer, ou pior, que os elementos do fundo foram removidos digitalmente. E ainda tem o próprio Peter lutando contra o Tentáculo, completamente sem máscara. Depois do final de Sem Volta para Casa, a identidade dele deveria ser o seu segredo mais bem guardado. Entrar em uma briga gigantesca com o rosto exposto é algo bastante descuidado ou uma distração proposital. Mas o maior sinal de alerta é que o Peter está atirando teias e quebrando espadas sem lançadores de teias visíveis. E isso se alinha perfeitamente com uma teoria que está crescendo entre os fãs, que essa versão do Peter está evoluindo além da sua forma humana normal. Muita gente está apontando para o arco do Homem-Aranha da série animada clássica, onde o Peter sofre uma mutação e se transforma em uma criatura aterrorizante de 6 braços. E isso explica tudo. Ele não precisaria de lançadores porque suas teias seriam orgânicas. Isso explica sua força sobre-humana e o fato de que ele pode ter 6 braços em vez de 2. Ele pode estar sem máscara porque o seu rosto já não é mais totalmente humano. Várias inconsistências visuais também apoiam isso. O cabelo do Peter está mais curto aqui em comparação com outras cenas, e ele tem sangue no rosto que se parece com os ferimentos da batalha contra o Duende Verde. Isso levanta a possibilidade de que essa cena não seja apenas editada, ela pode estar usando filmagens recicladas ou alteradas para esconder o fato de que 4 braços extras foram apagados digitalmente. Em vez de apenas esconder com quem o Peter está lutando, essa cena pode estar escondendo no que o Peter está se transformando. O Peter está alucinando! Mas, e se nada disso estiver realmente acontecendo? Em uma das cenas, os olhos do Peter começam a ficar pretos, como se ele estivesse sendo consumido pela escuridão.
No começo, parece uma transformação física em um monstro, mas e se isso estiver acontecendo só na cabeça dele? Quando você analisa essas cenas, a briga na prisão vazia, o tentáculo atacando em plena luz do dia, a câmera lenta exagerada, nada disso parece uma cena de ação normal do UCM. Tudo parece estranho, é limpo demais, ensaiado demais, quase como um sonho. Nós já vimos ilusões bem convincentes em Longe de Casa, mas aqui parece diferente. Não é uma projeção, é algo que vem de dentro dele. Isso poderia ser uma alucinação, uma visão ou um pesadelo gerado por uma toxina, ou talvez ele esteja sendo manipulado por um telepata. Pode até ser o próprio sentido aranha do Peter evoluindo, não apenas reagindo ao perigo, mas mostrando a ele premonições assustadoras. Isso explica a prisão vazia, a luta sem máscara e a sensação de que os encontros são encenados. Tudo se passa na cabeça dele. O diretor do filme costuma fazer cenas de ação bem reais e diretas, mas no trailer essas lutas parecem mais como um pesadelo ou uma visão. A gente percebe um Peter apavorado, tentando entender o que está acontecendo com ele. Se o corpo dele estiver se transformando mesmo no monstro, a mente dele seria a primeira a ser afetada. Ele começaria a imaginar coisas achando que está perdendo o controle e lutando em situações que não fazem o menor sentido, simplesmente porque são reflexos do próprio medo dele. Então, o maior truque da Sony pode não ser apenas apagar personagens da tela, mas sim esconder que essas cenas de ação talvez nem aconteçam de verdade no mundo real. A mutação final! E isso nos leva à mutação final. Tem uma cena muito rápida, vista da perspectiva do Peter, onde ele está se empurrando para fora de um casulo de teia. É tão rápido que é fácil de deixar passar, mas se você diminuir a velocidade do vídeo, a mão esquerda dele parece mais escura e meio distorcida. Logo em seguida, o trailer corta para uma cena de fora, com o Peter caindo de uma beirada, e de repente as duas mãos dele parecem super normais. Isso é um truque clássico de edição, mostra claramente que essas duas cenas não acontecem no mesmo tempo. Se você reparar bem nos cenários, o fundo da cena de dentro do casulo é embaçado e confuso, e não tem nada a ver com o cenário claro do beco da cena em que ele cai. Na verdade, a gente deve estar vendo duas fases totalmente diferentes da transformação do Peter, misturadas como se fossem uma só. Aquela primeira cena de dentro do casulo deve acontecer bem mais para frente no filme, quando a mutação já tomou conta e ele não é mais totalmente humano. Já a cena da queda deve ser a primeira vez que ele sai de um casulo, quando ele ainda está normal e com o controle da situação. Se a gente estiver certo, essa mutação não acontece de uma vez, é um ciclo assustador. O Peter entra no casulo, evolui e acorda várias vezes, ficando pior a cada ciclo e perdendo o controle para o seu lado monstro. O trailer foi muito esperto porque pegou o começo e o fim dessa história sombria e juntou em um só momento. Eles mostram toda essa tragédia sem a gente nem perceber, porque se essa for mesmo a mutação final dele, aquela cena do casulo não é o início de tudo, é o momento exato em que as coisas dão muito errado. A carta completa para a MJ. Para fechar, eu quero falar sobre a mensagem do Peter para a MJ. Essa não é uma cena com cortes no trailer, mas é super importante porque a gente nunca teve a chance de ouvir a carta inteira. E ele diz o seguinte, abre aspas, Oi, meu nome é Peter Parker, você não se lembra de mim, mas eu tenho uma coisa para te contar que vai parecer loucura, mas é verdade. Eu sei que você vai acreditar em mim porque você é muito boa em perceber quando eu estou mentindo. Nós nos conhecíamos, nós estávamos juntos. Mas uma coisa ruim ia acontecer com o mundo, e o único jeito de impedir era fazer todo mundo esquecer de mim, inclusive você. Porque eu não sou só o Peter Parker, eu sou o Homem-Aranha. E às vezes, o Homem-Aranha tem que fazer a escolha mais difícil, mesmo que isso quebre o coração do Peter Parker. Talvez eu nunca leia isso para você. Talvez eu esteja escrevendo isso só para mim mesmo. Talvez essa seja a minha responsabilidade, viver sozinho com a verdade. Mas a verdade é que eu te amo. E eu espero que lá no fundo, algo dentro de você lembre que você também me ama. Fecha aspas. Depois de tudo que aconteceu e ser volta para casa, o Peter escolheu deixar a MJ esquecer dele para manter ela a salvo. E no fundo, ele sabe que essa escolha precisa ser definitiva. Essa carta não parece um plano para tentar reconquistar a MJ, parece mais um jeito dele tentar lidar com a dor e com o tamanho daquilo que ele precisou abrir mão. Tem muito amor naquelas palavras, mas é um amor cuidadoso, contido. É como se ele tivesse muito medo de que falar demais pudesse estragar o sacrifício que ele fez.
Ele entende que amar a MJ agora significa ficar o mais longe possível dela. O mais triste de tudo é ele admitir que talvez nunca entregue essa carta. Ela não é exatamente para a MJ, é mais um lembrete para ele mesmo do motivo de ter tomado uma decisão tão impossível e do porquê ele precisa carregar esse peso todo sozinho. De qualquer forma, eu tenho um pressentimento muito forte de que nesse novo filme a gente vai ver uma cena onde a MJ acaba encontrando essa carta por acidente. Mas eu acho que a gente só vai ter certeza disso quando o filme chegar aos cinemas. E você, o que achou de tudo que citamos aqui? Faltou alguma coisa? Aproveita e deixa seu like aqui e até a próxima!